conosco que a gente organiza. Então, isso é um motivo de alegria. Celebrarmos deste ano é justamente para que nós recuperemos a devoção a São José. Porque a nossa devoção a São José ainda é uma devoção muito pequenina, dada a importância de São José no mistério de salvação e dada a importância de José para a nossa fé cristã. Então, a intenção do Papa é que a gente aumente a devoção a São José. E ele fez isso celebrando os 150 anos em que São José foi declarado patrono da igreja. Né? E ao celebrar 150 anos, ele decretou, então, o ano de São José, que é de 8 de dezembro de 2021, de 2020, 8 de dezembro de 2020, até 8 de dezembro de 2021. Muito pouquinho, né? Muito pouquinho. Então, por isso também o Papa quis que este ano fosse o ano de São José. Eu separei o texto que o Papa faz o ano, e ele faz um texto exortativo, onde ele elenca algumas características de José. E uma característica de José que o Papa faz é justamente José como um pai trabalhador. Essa expressão me chama muito a atenção. Então eu vou comentar. Esse trecho é bem curtinho. São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor e a dignidade e a alegria do que significa comer o pão, fruto do próprio trabalho. Primeira exortação que faço logo no começo, né? Um trabalhador honesto, trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. Aqui faço, né, uma exortação. Hoje existe uma certa inversão. As pessoas trabalham, mas não só para o sustento da sua família. Muita gente está trabalhando em excesso. E por conta do trabalho, acaba, né, quase que não convivendo com a família, convivendo com os filhos. Ou porque trabalham em horários diferentes, o esposo e a esposa em horários diferentes, né, acabam quase que não se encontrando e não tendo tempo para cuidar dos filhos. Neste sentido, para alguns, a pandemia foi bom, porque a pandemia segurou algumas pessoas dentro de casa, fazendo trabalhar dentro de casa, trabalhando mais, muitas vezes, do que trabalhando lá no próprio local de emprego. Mas também favoreceu para que se encontrassem mais, brigassem mais também, mas se encontrassem mais. Porque dizem que antes a turma não brigava porque não se via, os horários não se cruzavam, daí não tinha com quem brigar. Aí quando começou a tropeçar um com o outro dentro de casa, aí começou, em alguns lares, começou a aparecer muitas brigas. Antes, a briga era por falta de tempo, porque tinha que trabalhar e não tinha tempo. Agora a briga é porque está muito tempo dentro de casa, né? E aí então está acontecendo isso. Mas briga um pouquinho, depois já passa e se acerta, né? Porque também não dá para ficar brigando o tempo todo. Depois, na mesma frase, tem: com José, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão fruto do próprio trabalho. E é bonito a gente observar, quando fazem algumas imagens de São José operário, sempre coloca Jesus fazendo alguma coisa. Tem uma que eu gosto muito, José está fazendo, acho que uma bancada,
né, com as ferramentas, e nessa mesma mostra Jesus ao lado, ainda menino, fazendo um banquinho, confeccionando lá um banquinho, né, com as ferramentas, fazendo um banquinho. Então, para dizer, Jesus aprendeu com José o valor do trabalho. Por isso, Jesus, nas suas catequeses para com os seus discípulos, é muito forte, porque ele recolhe, né, da realidade das pessoas, né, parábolas para ensinar os seus discípulos. Depois o Papa continua dizendo: neste nosso tempo em que o trabalho parece ter voltado a constituir uma urgente questão social e o desemprego atinge, por vezes, níveis impressionantes, mesmo em países onde se experimentou durante várias décadas um certo bem-estar, por conta de um certo bom desenvolvimento. É necessário tomar uma renovada consciência do significado do trabalho que dignifica e do qual nosso santo patrono é exemplo. Então, se o trabalho, seja ele qual for, não dignifica a pessoa, esse trabalho está, vou usar o termo aqui, exagerado. Porque as duas realidades é negativa. A falta de trabalho, né, para sustento da própria família, como também o trabalho em excesso, onde só se trabalha, não tem horário para fazer mais nada. Só se trabalha. Várias horas por dia. Não tem tempo para curtir a família, não tem tempo para ver os filhos crescer, não tem tempo para dar, né, uma passeada, não tem tempo para rezar. Então, os dois extremos é prejudicial. A falta de um bom trabalho, de um bom emprego para o sustento da família, né, e o excesso de trabalho, onde já não se tem mais tempo para a família. Então, é preciso procurar, a exemplo de José, é preciso procurar o equilíbrio. E vendo no trabalho como uma oportunidade que dignifica. O trabalho torna-se participação na própria obra da salvação. Oportunidade para expressar a vida do reino. Digo, oportunidade para apressar a vinda do reino. Desenvolver as próprias potencialidades e qualidades, colocando-as a serviço da sociedade e da comunhão. O trabalho torna-se uma oportunidade de realização, não só para o próprio trabalhador, mas, sobretudo, para aquele núcleo originário da sociedade, que é a família. Uma família onde falte o trabalho está mais exposta às dificuldades, tensões, fraturas e até mesmo à desesperada e desesperadora tentação da dissolução. Desesperada e desesperadora dissolução. Tentação de dissolução, de separar, de dividir a família por falta de trabalho, nos diz o Papa. Como poderemos falar da dignidade humana se nos empenharmos para que todos e cada um tenham possibilidade de um digno sustento? Se todos não tiverem as condições de sustentar-se e sustentar as famílias, como iremos falar de dignidade humana? Pergunta o Papa. Então, é uma pergunta que também é uma provocação.
Mas o início da frase diz que o trabalho torna-se participação na própria obra da salvação. O trabalho, na medida certa e em condições corretas, ajudam na nossa própria salvação e na nossa própria santificação. E isso é bonito, isso é profundo. Isso a gente aprende também de São José. A pessoa que trabalha, seja qual for a sua tarefa, colabora com o próprio Deus. Torna-se, em certa medida, criadora do mundo que a rodeia. A pessoa que trabalha, seja qual for a sua tarefa, colabora com o próprio Deus na obra da criação. Providencialmente, nós ouvimos na primeira leitura o texto do livro do Gênesis descrevendo a obra da criação de Deus. Então, com o trabalho, se colabora na obra da criação. A crise do nosso tempo, que é uma crise econômica, social, cultural, espiritual, pode constituir para todos um apelo de redescobrir o valor e a importância e a necessidade do trabalho para dar origem a uma nova, entre aspas, normalidade, em que ninguém seja excluído. O trabalho de São José lembra-nos que o próprio Deus, feito homem, não desdenhou o trabalho. A perda de trabalho que afeta tantos irmãos e irmãs tem aumentado nos últimos meses devido à pandemia do Covid-19. E deve ser um apelo a revermos as nossas prioridades. Um apelo a rever as nossas prioridades. Pensamos a São José operário, que encontramos caminhos onde possamos comprometer e até se dizer que nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família fique sem trabalho. Então, duas coisas que me chamam a atenção nesse trecho do texto do Papa é que o primeiro, que com o nosso trabalho nós ajudamos na obra da criação de Deus. Com o nosso trabalho nós ajudamos na obra da criação de Deus. E isso nos alegra o coração e nos enche de esperança. E faz com que a gente compreenda verdadeiramente a necessidade. Por isso Paulo vai dizer em uma das suas cartas, que aquele que não quer trabalhar que também não merece comer. Então, aqui a gente percebe, por meio de São José, a gente percebe que o trabalho não é só uma realidade necessária para o sustento da família, o sustento de si e o sustento da família. Mas é também uma participação na obra da salvação. E aí, esse trechinho o Papa diz, que a gente pudesse dizer, e que por intercessão de São José, a gente possa dizer que nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família fique sem trabalho. Então, entendido o valor do trabalho, que a gente possa também, como diz o Papa, a gente possa também descobrir verdadeiramente quais são as nossas prioridades. O que de fato é mais importante para nós, complicado, conturbado, neste tempo de dificuldade que nós vivemos por conta desta pandemia da Covid-19. E eu quero aqui contar uma historinha que eu ouvi certa vez, para terminar. Para a gente perceber a necessidade
de valorizar o trabalho como sustento para a nossa família. Mas não podemos nos esquecer também que existem outras coisas importantes que devem ser valorizadas. Um menino vivia pedindo para o pai para que o pai brincasse com ele. E o pai vivia dizendo que não podia, porque tinha que trabalhar. Papai não pode porque tem que trabalhar. E sempre aquele menino pedia, papai, brinca comigo. E o pai dizia, papai não pode porque tem que trabalhar. Era sempre a mesma desculpa. Um dia, o menino perguntou para o pai, pai, quanto custa 1 hora de trabalho? Aí o pai disse quanto custava. O escritório do pai e jogou aquela moeda lá. E o pai contou as moedas, dava certinho um dia, 1 hora de serviço do pai. E o pai pergunta assustado para o menino, diz, mas o que é isso, menino? Eu estou comprando 1 hora de trabalho do senhor para o senhor poder brincar comigo. Entendem? Não precisa acrescentar mais nada. É isso. Então, valorizar o trabalho, sim, sempre. Mas não esqueça também de cuidar de outras coisas importantes na sua vida. Não fique só pensando no trabalho. Pense também em outras realidades que são necessárias, não só para você, como também para a sua família. Que por intercessão de São José, a gente compreenda a nossa função enquanto trabalhadores e não descuidemos também de outras coisas importantes na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu